Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos comparar qual é a melhor ação para se ter na carteira para o ano de 2026. As ações da BB Seguridade ou as ações aí do Banco do Brasil. Há uma dúvida muito grande entre os investidores aqui de renda passiva, qual a melhor empresa para se ter na carteira, Banco do Brasil ou BB Seguridade? Por mais que as duas estejam interligadas, já que o Banco do Brasil acaba sendo o controlador da BB Seguridade, elas são totalmente diferentes no quesito negócio, até porque a BB Seguridade é uma seguradora e o Banco do Brasil é um banco. Então, qual se tem aí na carteira para longo prazo? Qual que seria a melhor opção? Tanto para mim que está olhando para a renda e também para a rentabilidade futura, para crescimento patrimonial. Bom, então já fiquem comigo até o final, porque tem aqui um vencedor e vai depender, logicamente, de cada tipo de investidor. Então já fiquem aí para vocês saberem qual que leva aqui a rodada nessa lista. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu possuo as duas na carteira do canal, tanto o Banco do Brasil e a BB Seguridade. A diferença é a proporção. Banco do Brasil possui uma posição bem mais elevada, mas isso aqui tem uma explicação, tá? Porque eu já venho acumulando ações do Banco do Brasil desde que eu me conheço por gente, pessoal. Uma piada aqui, desde quando eu comecei na bolsa, tá? Comecei ali no ano de 2022, então já tenho ali 4 anos de bolsa, sou investidor de médio prazo, consequentemente já veio comprando o Banco do Brasil a uma velocidade lenta, por isso que ele acumulou toda essa posição na carteira. Fosse no cenário atual, talvez ele seria uma posição um pouco menor, mas perceba que o Banco do Brasil já tem diminuído muito. Claro, eu acho um banco de qualidade, olhando para longo prazo, mas o Banco do Brasil já chegou a representar uns 70% da carteira. Como eu fiz novos aportes ali no Itaú, BR Partners, Petrobras, BB Seguridade, Vale, a redução aqui do Banco do Brasil aconteceu de maneira natural. E pode aumentar, se a ação dobrar por 2, o Banco do Brasil volta aí a representar uma porcentagem bem elevada da carteira, por mais que hoje ainda seja a top 1 aqui da carteira do canal. Primeiro vamos começar com o Banco do Brasil, tá? Vamos falar aqui, o Banco do Brasil, pessoal, é muito voltado ao agronegócio, tá? Isso aqui já é óbvio, mas muitas pessoas se esquecem de que toda essa volatilidade nesse ano que tem acontecido no lucro é muito por conta do agro. O agro tem tido aqui uma dificuldade, né? Muito específica por conta aí de desvalorização dos preços das commodities, né? Consequentemente tivemos aí, né, questões climáticas, aumento na taxa de juros, tudo isso aqui fez no ano de 2025 o lucro do Banco do Brasil desabar, indo ali, né, basicamente para os seus ali, se você pegar 20 bilhões. Mas a perspectiva já para o ano de 2026 é de uma recuperação. O próprio Banco do Brasil projeta um lucro aqui na faixa de 22 a 26 bilhões para o ano de 2026. Então, se o banco lucrar 26 bilhões, a gente estaria falando aí de mais ou menos, tá? Se você pegar 26 e dividir por 4, a gente está falando de um lucro de 6,5 bilhões por trimestre. Se você colocar na banda mais inferior do guidance, você está projetando aqui um lucro na faixa de 5,5 bilhões. Então, perceba que já será melhor, pelo menos, do que 2025, né? Que ele teve um lucro ali bem baixo na faixa de 20 bilhões, já começa uma leve recuperação. E acredito que o Banco do Brasil hoje ele está barato. Se você pega aqui tanto pela lógica do preço-lucro, dividir, né, pelo lucro projeto do próximo ano, nós temos 5,6 vezes lucro. Basicamente bem abaixo de sua média. Mercados de alta, o Banco do Brasil é precificado por 12 vezes. Então, já olhando por esta ótica, você já teria um potencial de alta aproximado somente para o Banco do Brasil negociar no seu preço justo de 112% de valorização. A ação poderia dobrar por 2. Claro que no curto prazo o dividendo vai ser um pouco mais reduzido, mas já para 2027 em diante, com a recuperação que pode acontecer aí, né? Tecnicamente, né, já no agronegócio, tendo uma baixa da inadimplência, o Banco do Brasil pode voltar a destravar um dividendo maior. Quem sabe para 2027 ele voltando a pagar uns 7, 8% ao ano. Então, se você pegar aqui, você pode ter um crescimento de lucros provável no Banco do Brasil, se jogar 15% ao ano e somar uma taxa de 8 mais uma taxa de 3, Banco do Brasil no longo prazo pode trazer uma rentabilidade de 21% ao ano na média. Detalhe que desde o Plano Real,
o Banco do Brasil trouxe aí 25% ao ano na média, multiplicando o capital de vários investidores aqui na bolsa. E hoje a ação pode dobrar de preço, porque o banco negocia com múltiplos bem mais altos quando está no mercado de alta, tá? Aqui tá distorcido. O mercado tá achando que o lucro do banco esse ano foi 15 bilhões, tá? Pra achar que tá 11 vezes lucro. Não foi. Foi de 20 bilhões. Então perceba que, mesmo no pior cenário, projetando para este ano aqui, o Banco do Brasil não está por 11 vezes, tá, pessoal? Tá longe disso. Ele está ali por 7. Então perceba que é muito menor, muito mesmo. Se ele tivesse cotado por 11 vezes lucro hoje, ele estaria valendo na bolsa pelo menos uns 220 bilhões, que aí estaria uma cotação atual de R$38. Então perceba que o mercado tende a exagerar, tá? O mercado é exagerado, então não fiquem aqui olhando apenas para preço-lucro. Eu gosto de me basear para Banco do Brasil muito mais para valor patrimonial. Perceba que o Banco do Brasil em mercados de alta negocia com um valor patrimonial muito acima de 1,5 a 1,4 vezes o seu VPA por ação. Isso daria um potencial de alta para Banco do Brasil para atingir a média dele, considerando hoje um PVP na faixa de 0,78, pelo menos ali de 92% na cotação. Então, olhando puramente para retorno, a gente sabe que o Banco do Brasil tem uma boa perspectiva. Mas e a BB Seguridade, Pablo? A BB Seguridade, pessoal, ela acaba sendo mais segura do que o Banco do Brasil. Por quê? Por mais que ela seja uma subsidiária e o Banco do Brasil controle a BB Seguridade, por ela atuar na parte de seguro rural, ela tem sim um risco um pouco mais elevado do que uma Caixa, que tem ali seguro habitacional obrigatório por lei, do que uma Porto Seguro, porém o impacto da fragilidade ali do controlador do Banco do Brasil, porque no Banco do Brasil tá passando por algo complicado, a BB Seguridade também tende a passar, porém o impacto, a proporção de queda no resultado será muito menor. Então já saiba, se você tem Banco do Brasil na carteira ou BB Seguridade, você já pode começar a presumir o seguinte, de que tecnicamente, tá? Quando o Banco do Brasil passar uma dificuldade, a BB Seguridade vai passar uma dificuldade bem menor. Enquanto o Banco do Brasil tem queda de 40% a 50% no lucro, a BB Seguridade cai seu lucro em 10% a 15% no máximo. Então, você tem mais previsibilidade, não tem tanta essa dor de cabeça. E você tem maiores proventos, porque geralmente seguradora sempre mantém um payout alto, né, pessoal? Então, independente se está passando por dificuldade ou não, ela não reduz o payout como o setor bancário. O setor bancário precisa atingir aquelas metas do Banco Central, o índice de Basileia, que mede a alavancagem, precisa ter um bom índice de capital. Se o índice de capital estiver prejudicado, consequentemente o banco tem que reduzir payout para preencher esse capital. Já as seguradoras não, elas são puro aí tecnicamente caixa líquido, elas conseguem crescer mesmo com payout alto. Então pensa aqui, ó, você tem uma BB Seguridade que tem ali, ó, um payout de 90% tecnicamente, porém ela gera um ROI médio, retorno aqui sobre o patrimônio líquido na faixa de 80%. Então se você colocasse aqui somente a grosso modo, você pode presumir, né, tecnicamente aqui, ó, menos payout hoje da BB Seguridade de 80%, vezes o ROI. ROI hoje da empresa é de 70%. Então, se você pegasse aqui, você acharia que ela cresceria 14% ao ano. Mas não, tá? É mais saudável você multiplicar por 2. Ela cresce uma taxa de 7% a 8% ao ano. Aí você soma com um dividendo médio na faixa de 9, somado a uma taxa de reaplicação, BB Seguridade pode trazer 19% ao ano na média, menos que o Banco do Brasil. Exato, pessoal, menos que o Banco do Brasil. A BB Seguridade desde o Plano Real, claro, ela foi cotada ali em bolsa em 2013, mas desde o seu IPO, ela girou uns 19 a 20% ao ano. Por que menos que o Banco do Brasil? Porque ela é menos arriscada. Então, papéis ali que são menos cíclicos, que não sofrem tanto com volatilidade, não espere uma rentabilidade tão alta. Você vai ter uma rentabilidade menor, mas justamente você vai pagar mais caro por essa segurança. Então você vê que uma BB Seguridade é mais precificada, 7 vezes lucro, né? É uma empresa que está barata, esse é o bom fator. Se você, pela apenas ali ser cotada pela média histórica dela, considerando o preço-lucro atual, claro que o preço-lucro para o ano de 2026 acaba sendo maior, justamente porque a empresa vai ter uma leve retração no lucro líquido já para este ano. Então, se você considera aqui, ó, supondo o lucro líquido da BB Seguridade neste ano, 68 bilhões dividido por 8, você tem uma empresa por 8 vezes. Já com o cenário de recuperação, você pode ter uma BB Seguridade cotada por 7. Então, 12 dividido por 7, ela poderia se apreciar 71% na cotação. Perceba que o Banco do Brasil tem mais upside. Em mercados de alto, o Banco do Brasil chega a custar 13 vezes. Ele vale 5, então a ação poderia ir 160%, o dobro da seguradora. Geralmente o banco trouxe o dobro da seguradora, só que aí é que mora o pulo do gato, com o dobro, o triplo, o quádruplo de volatilidade. Então vai depender do investidor, pessoal. Tem um veredito? Pablo, qual que eu escolho? Depende, pessoal. Depende, não dá pra ser uma ou outra. Nada se trata de recomendação. Eu particularmente prefiro as duas, mas posso dar meu veredito aqui pra vocês? Vai de cada investidor. Tem uns que vão preferir a BB Seguridade,
tem outros que vão preferir o Banco do Brasil. Eu, em particular, prefiro o Banco do Brasil. Por quê? Mesmo que o Banco do Brasil pague menores dividendos que a BB Seguridade, ele acaba trazendo maiores rentabilidades. Por quê? Porque ele é mais cíclico. Então, em alguns momentos que ele estiver muito amassado, proporciona para mim bastante margem. Vai para o investidor arrojado também, né? Se você não for investidor muito arrojado, você não vai querer, você vai preferir uma BB Seguridade. Tá vendo como é individual? Eu prefiro o Banco do Brasil. Você pode não preferir, você pode preferir a BB Seguridade, tá tudo bem. Vai depender aí de cada investidor. Particularmente os dois estão baratos e podem trazer uma boa rentabilidade. Mas olhando para qual pode trazer mais retorno, olhando daqui para frente, eu acho que o Banco do Brasil pode trazer mais, principalmente com a recuperação no agronegócio e também aí com uma provável reprecificação nos múltiplos da empresa quando a gente engatar um mercado de alta. Enquanto uma BB Seguridade pode dobrar, o Banco do Brasil pode triplicar. Pensa dessa forma, tá? O dividendo fica muito parecido do Banco do Brasil e da BB Seguridade quando o banco está indo bem. Quando está indo mal, não. A BB Seguridade acaba ficando bastante distante, paga bem mais. Só que aqui tá, não é só o dividendo que importa. Se você já tá na fase de usufruto, de viver de renda, aí tudo bem. Você ter aí uma divisão, por exemplo, Pablo, eu prefiro ter 20% em Banco do Brasil, 20% em BB Seguridade, 20% em Itaú em pesos iguais. Eu vou te entender e eu super concordo. Se você já está na fase de viver de renda, é até preferível que você tenha uma diversificação um pouquinho maior, porque se uma empresa passar por um perrengue no ano, você tem alguma outra que consegue te pagar uma renda passiva para suprir o que essa empresa que tá pagando uma dificuldade temporária não tá te pagando, tá? Por exemplo, imagina se eu dependesse somente de Banco do Brasil, senão eu tava frito, tá? Se eu não tivesse Itaú, não tivesse BR Parts, não tivesse Petrobras, a carteira do canal teria um dano bem elevado na renda. Então, a carteira só tá tendo bastante dividendo justamente por conta dessas ações e porque o Banco do Brasil tá pagando o mínimo, que é uns 5 a 6% ao ano. Quando ele recuperar, vai pagar bastante. Imagina que aí chega algum momento que o Itaú corta o dividendo, vamos supor. Eu tenho o Banco do Brasil me pagando bastante, eu tenho o BB Seguridade me pagando bastante. Então faz até sentido você ter uma diversificação quando você tem bastante dinheiro. Mas eu penso da seguinte forma, tá? Para você que tá buscando crescimento, multiplicação patrimonial e não liga muito para dividendo no curto prazo, se você tá sujeito a aceitar ali uma volatilidade maior, eu acho que a concentração pode ser mais válida, você ter pouquíssimas companhias. Eu, quando tiver ali milhões, eu vou me sentir confortável em ter umas 8, no máximo 9 empresas com uma distribuição em 25 a no máximo 30% em cada, tá? Essa é a minha visão, porque aí pelo menos a gente faz esse gerenciamento. Se você vê que uma tá patinando no ano, você tem outra ali tapando, né, te pagando uma renda passiva maior. Só que isso, pessoal, é muito variável, vai depender do momento de mercado, vai depender das perspectivas. Hoje faz muito sentido eu concentrar no setor bancário, mas tem momentos que não ia fazer tanto sentido. Por exemplo, ali, ó, no ano de 2019, se eu tivesse começado a bolsa em 2019, com certeza minha carteira seria totalmente diferente. Talvez eu teria ações de energia, tá? Ao invés de bancos, porque as empresas de energia na época estavam muito baratas, os bancos estavam bem precificados. Então vai depender do momento de mercado para você comprar uma determinada ação. Mesmo assim, eu acho as duas boas empresas, mas acho que o banco pode trazer uma rentabilidade superior ao da seguradora, olhando para o médio a longo prazo. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Segundo ponto, pessoal, é que ela é totalmente automatizada. Você não tem trabalho nenhum e tudo atualiza automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes players do mercado. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Forma. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, para este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm aí ações do Banco do Brasil ou da BB Seguridade. Em particular, tenho os dois na carteira. Pretendo, depois que eu bater as minhas metas aqui no setor bancário, voltar a aportar com bastante intensidade na BB Seguridade, porque eu acho que está barata e queria fazer com que a BB Seguridade representasse a minha terceira ou quarta maior posição da carteira do canal, porque eu acho uma empresa aí que vai pagar bons dividendos e tem uma perspectiva também de valorização bem acima da média. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!